Salvou, né? Salvou, né, Salvou, amor? A pergunta que não quer calar. Salvo, tá salvo. Então vamos continuar. E vamos Boa agora noite, chamar... estamos na parte 2. Vamos chamar de novo a Daiane. E quem ficou aí por aí pelo caminho, volte, que a conversa está muito boa. E a gente vai voltar a falar de maternidade atípica, autismo e mimelia. Vamos puxar a Daiane de novo para continuar a conversa. Bem-vindos todos que estão conversando com a gente. Temos alguns comentários aqui pelo computador, né? A gente está aqui no computador, por isso a gente está com a telinha olhando para baixo. Fica olhando para cá, porque a gente vê os comentários melhores, né? E a gente vai falando, assim, a gente agradece quem está voltando. Quem vai entrar. Continuar a conversa. Tinha gente aqui que estava querendo chamar a Cris Jordão. Muita gente elogiando, que te acompanha. A Cris Jordão queria que você acordasse e para chamar. A mãe vai acordar cedo, tadinho. Não, foi ela aqui, eu tô só lendo aqui comentários. Eu tô lendo comentários. Cris é a terapeuta dele? É a fono, começou com ele tem uns 2 meses. Ah, sim, ele já tá dormindo, né, Cris? Cris estava pedindo para chamar o Heitor. Aí, E as pessoas comentando aqui também, né? Vários tipos de comentários, das dificuldades, da pandemia, o quanto atrapalhou. Quem vê, ela botou uma frase interessante aqui, não vê o corre, né? Não sabe o que os bastidores que a gente costuma dizer. Quem vê o corte não vê o corre, né? Foi a Jéssica, né? Eu falo muito que a frase que é assim, quem vê comportamento não vê o tratamento. Porque o tratamento, às vezes, a pessoa não vê o tratamento, mas vê o comportamento da criança. E o comportamento vem do tratamento, das terapias. Do tempo, né? Do tempo. Você falou, se hoje Heitor olha no olho e tudo, ao tempo que precisou, né? O quanto teve que ter de estimulação, de intervenção, para uma criança para que não era natural fazer esse tipo de atitude, como uma criança que está dentro do espectro, agir hoje em dia assim, como a Alice também, que não interagia com crianças. Ela adora crianças, mas ela tem dificuldade de iniciar a interação. Isso. Ela fica pedindo, às vezes, para a gente chamar as crianças para ela brincar. Quando tá no clube, né? De papai e mamãe. Mas aí você pode... voltar a falar da fala, que até aqui já pediu para falar. Já começado a falar da questão da fala do Heitor. Então, eu sempre tive... O Heitor sempre teve dificuldade na fala. E hoje a gente tem um diagnóstico de apraxia da fala na infância, que foi diagnosticado agora em fevereiro. A Cris é a fono, uma das fonos dele. Ele tem outra fono também, que é a Cíntia. E a gente está utilizando multigesto. Tudo muda quando a gente tem o que... Aqui chegou uma mensagem aqui, não estava lendo. Tudo muda quando a gente tem um diagnóstico e a gente tem um tratamento, né? Então a gente tem um diagnóstico e tem o que tem que ser feito para aquele tratamento, para aquele diagnóstico, o tratamento que tem que ser feito para aquele diagnóstico. Então, o Heitor sempre teve muita dificuldade na fala, porém, eu comecei, quando meus estudos, comecei a fazer muito o livro branco, que é aquele do Denver, Compreender Agir em Família. Eu comecei a estudar por ele. Eu fiquei muito focada ali naquela parte inicial, né? Contato visual, imitação, atenção compartilhada, o apontar da criança. Então, eu foquei muito naquilo ali quando ele não tinha... Quando ele tinha pouco repertório de ficar sentado, de prestar atenção nas coisas, aquela agitação que ele tinha. E não falava nada, só mamãe. E vou te contar uma coisa que ele falou mamãe no dia do diagnóstico, você sabia? Que não foi no dia que eu recebi o diagnóstico de autismo, ele levantou os braços em cima da cama, mamãe. Eu não entendi direito, mas aí no outro dia ele fez o gesto, eu tenho até um videozinho no Instagram, que ele abre os braços, porque eu fazia igual pra ele, né? Eu abria os braços e falava, mamãe, filho, mamãe. E ele veio pra cima, mamãe. E ele só falou mamãe. E soltava umas palavrinhas, uns sonzinhos, e bem pouquinho e tal. Muito pouco mesmo. E aí, comecei a se intensificar essa questão de imitar. Imitar é importante demais, porque nossas crianças têm dificuldade nos neurônios espelhos, elas não conseguem... tem essa dificuldade, é tipo uma falha ali no cérebro da criança, nos neurônios, que eles não conseguem, não tem essa capacidade total de imitação igual uma criança típica tem, porque a gente tem que comparar, né?
A gente tem que fazer essa comparação, porque é necessário, né? Não é comparando a criança, mas é comparando o desenvolvimento, né? Do nosso processo. Isso. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer bastante essa intensificação, que seria aquela idade que ele estava ali, mais ou menos com uns 3 anos e meio. Aí eu tinha uma orientação ou outra da terapeuta que acompanhava ele na época e comecei a fazer em casa. Só que aí eu fazia, olha o que acontecia. Eu fazia material adaptado para ele e ele não se interessava. Ele chegava assim, jogava longe. Quando eu vi, não parava nada com ele. E eu fiquei insistindo. Aí quando ele começou a imitar, que foi no finalzinho de 2019 para 2020, que foi mais ou menos ali por volta de novembro, dezembro, ele começou a fazer a imitação para a gente imitar ele. Então, assim, eu comecei a ver que o Heitor melhorou na imitação. Ele começou a imitar. Eu falava, filho, ele fazia e eu tinha que imitar ele. Ele fazia um negócio com a boca, com o gesto, e a gente tinha que imitar ele. E por fim, depois desse processo, que ele ficou um bom tempo assim, eu falei, olha, agora ele tá fazendo pra gente imitar ele. Então vamos imitar ele. Tudo que ele fizer, a gente imita. Ele ficava esperando a gente imitar ele. E foi nesse processo que começamos 2020, né? Nessa coisa da imitação, ele melhorou muito, desenvolveu bastante. Eu ensinei a apontar para ele, ó, você quer o quê? Aí apontava e ele aprendeu muito rápido. E aí comecei a ver a questão da fala. Poxa, então já tem todos os pré-requisitos daqueles básicos, dos básicos, para ele começar a falar. E não existe o comando verbal, né? A vocalização da palavra não sai da boca dele. Por que tem tanta dificuldade? Eu não sabia que era apraxia. E aí eu comecei a identificar. Eu ano passado eu fiquei assim, o Heitor vai falar, eu vou ficar em cima disso. E eu comecei a estimular bastante ele, a fala, o som. E teve uma vez que eu peguei todos os animais, eu tinha uma coleção de imagens, né? Imprimi, plastifiquei, mostrei para ele. E ele começou a fazer o som dos animais. E eu não sabia que ele sabia fazer o som dos animais. Foi uma surpresa para mim. Então ele reconhecia todos os animais, o som de cada animal, até do coelho, que eu nem sabia que o coelho fazia som. Ele sabia que o coelho fazia som. Quer dizer, ele aprendeu aonde? Aprendeu num desenho, aprendeu numa coisa que ele observou aquilo ali. E ele começou a fazer. Eu apontava para ele e ele começou a fazer a imitação do som. E depois eu comecei a estudar comportamento verbal, né? Porque eu achava que era uma questão assim de ter um estímulo para ele ter uma resposta, para gerar uma consequência. Enfim, eu comecei a estudar comportamento verbal. Comecei a estudar o comportamento verbal ali, ver o que era o mando, o que era o tato, o que era o intraverbal. E até nisso eu tinha muita dificuldade em fazer com que ele falasse. E aí eu vi uma live que eu vi, que foi de uma mãe atípica também, que eu admiro muito, que foi a Nath Afonso. Eu lembro até que eu vi essa live mais ou menos no finalzinho de julho do ano passado. E ela falava que quando ela dava as coisas para a filha dela comer, né, alguma coisa que ela queria, ela não cedia. Ela esperava ela fazer algum som. E ela entregava. E eu falei assim, nossa, por que eu não vi isso antes? Foi uma coisa tão simples, por que eu não fiz isso antes? Foi aí que eu comecei a pedir do Heitor a fala. Você quer água? Aí ele não falava nada. Eu ficava assim, naquele jeito mesmo. Até falei com a Cris que eu fazia errado. Mas eu fazia porque eu não tinha orientação. Eu fazia que eu achava que tinha que fazer. Sim. Aí eu comecei a fazer água. Separado. Na verdade, agora eu sei, né? Água. Agora eu sei como é que tem que fazer. Antigamente eu não sabia. Então, ele fala água. Assim que o Heitor fala água. Aí, para minha surpresa, eu ensinei 2 meses. Eu ensinei agosto e setembro. O Heitor fala água. O Heitor não falava água. Eu não tem alguma coisa errada. Eu vou insistir, vou continuar. Já tem um tempo que eu estou ensinando ele a falar água e não está saindo a palavra. Não era só água, era biscoito, era pipoca, era tudo que ele queria comer, suco, ovo, enfim. Eu ensinava todas as palavras. Olha, o que é isso aqui?
vou. Aí não saiu o som, mas eu insistia para ele sair algum som parecido, ou um som que não tinha nada a ver, mas que ele entendesse que eu estava entregando o alimento a ele, uma coisa que ele queria, porque ele saiu um som da boca dele, né? Uhum. Foi aí que eu comecei. Foi isso, essa dica foi muito importante, porque ele já tinha um contato visual, ele já entendia que ele tinha que olhar para os meus lábios, né, para ele poder falar, e ele entendeu, né, que ele precisava soltar algum som. Isso foi o mais importante, né? Soltar algum som para ele poder falar. E dei a água para ele, né? Peguei o copo, dei a água, já lá toda triste, desanimada, e ele tá com o copo sentado no chão. Água! Água! Você tá falando água. Aí peguei o telefone e comecei a filmar. Ele foi na geladeira, abriu, mamãe. Aí ele não falou mamãe água, ele falou assim, mamãe. Aí depois ele, água. Aí ele começou a falar água. Você quer ver? Botei no Instagram. Foi assim, emoção pura. E aí o Heitor do água foi pro ovo, isso de setembro do ano passado, de outubro, pra cá. Não falava só mamãe, ele começou a falar ovo, suco, água, papai. Meu marido só foi escutar o papai agora, Olha, tá depois de vendo? 4, 5 anos, né? Tá Que ele vendo? ouviu História. o filho chamar papai, porque eu ficava assim, o meu marido ficava em cima, eu ficava assim, chama o papai, e tu, ó, papai, e ele chama o papai, ele fez o gesto e chamou. E saiu, Ah, papai, aí agora é papai o tempo todo. E agora, às vezes, não é nem papai, é pai. Pai, aí, que tô indo, gracinha, pai. que lindeza. Mamãe, às vezes, como eu chamo minha mãe, né, de mãe, ele vê, né, ele fica assim, mãe, quando eu não tô perto dele, mãe, você tá. Mudou a E aí, entonação, assim. aí agora, assim, viva a fonoaudiologia muito bem. Parabéns, É, Hoje, depois agora que ele começou a fazer o tratamento mais específico, mais sessões de fonoaudiologia, a gente tem muitas questões para tratar no Heitor, de questões de comportamental, que eu acho que é o principal foco dele, né? Mas assim, a comparação de antes com agora não tem nem como eu falar. Então eu falo para todas as mães que estiverem assistindo agora ou depois, para não desistirem, tá? Mesmo que o seu filho não venha falar, mas ele entendendo, você dando suporte para ele ali, o máximo possível para ele se tornar independente, não vai ser o fim, né? Não vai ser o fim. Ele pode se comunicar através de uma comunicação alternativa, através de PECs. Ele pode se comunicar. O Heitor tem muita. A Cris está aqui e a prova que o Heitor tem muita comunicação não verbal, né? A gente consegue entender perfeitamente tudo que ele quer. Ele faz ser entendível. Sim. Vou te explicar como que ele pede ovo. Você vai morrer de rir. Ele vai falar assim, mamãe, vou. Aí ele bate assim, ó, para misturar assim, para fazer crepioca para ele. Mamãe. Você Aí ele faz assim, ó. Que a mistura. Só vou fazer o ovo, meu marido tá rindo aqui. Só vou fazer o ovo se você mostrar para mim como é que faz o ovo. Aí ele, mamãe, ó. Aí eu quero. Gracinha, que contribuição. Aí ele faz, ele entende tudo que você fala. Hoje, assim, depois que ele começou a realmente soltar as palavras, isso eu vejo, né? Que realmente acontece, eu vejo acontecendo, né? Que depois que a criança começa a falar, ela começa a entender mais ao mundo, um pouco mais do mundo, né, ao seu redor. Então não atendia comandos básicos, hoje ele já entende uma luz, pega um copo, pega um prato da pia, limpa o sapato. Então ele está entendendo tudo que a gente está falando com ele, e isso é importante também a gente lembrar que quando a gente fala perto de uma criança autista, a gente nunca fala assim, é um problema, ele tá assim, que não tem problema com isso, com aquilo. Porque a criança está ali. Ela entende. Não, ele tá vendo outra coisa, focado em outra coisa, mas ele tá ouvindo tudo que você está falando. Então, por exemplo, às vezes a gente tem que... Eu evito em casa, por exemplo, falar alguma coisa. Eu sempre falo depois que ele tá dormindo, olha, aconteceu isso, porque crianças copiam o nosso comportamento total. E não é porque ela é uma criança atípica que ela não observa, que ela é mais atenta aos detalhes do que nós.
Tem coisa que passa despercebido e ou eu tento fazer despercebido para ele, mas ele é tão atencioso, tão atento às coisas que ele observa, né? Então, assim, o Heitor, essa questão da fala eu acho muito importante, né? Porque a gente não pode perder as esperanças de nunca, né? Eu, assim, já estava insisti, eu falei, não, eu acredito no meu filho, eu sei que ele vai... Então, eu vejo o Heitor independente daqui a uns anos, né? Assim, hoje em dia ele precisa de suporte, precisa, como toda criança precisa também, ele é criança, a criança precisa de suporte. Essa ideia também, que muitas das vezes as pessoas colocam, ele precisa de suporte porque ele é autista. Não, toda criança precisa de suporte. Eu, com 5 anos, não escovava o dente sozinha. Eu não ia no banheiro sozinha. Minha mãe tinha que sempre estar perto de mim, mas ali a gente busca autonomia. Agora a gente busca autonomia para daqui a uns anos, né? Então, eu não fazia o meu leite sozinha com 5 anos. Por que o Heitor tem que fazer o leite dele sozinho? Por que isso? O passo a passo para ele fazer sozinho, sempre perto, em conjunto. Porque eu não quero que meu filho eu também quero ser mãe, né? Eu quero fazer as coisas para ele também. Tem essa outra coisa, né? Não quero tem que fazer tudo sozinho. Tá, tem que comer sozinho, tem que ir no banheiro sozinho. Mas eu tenho que estar ali próximo, eu tenho que colocar a comida dele, porque o fogão ainda é quente. Então, essa ideia de querer muita autonomia também tem as suas fases. Né? Pode deixar. Eu até acho meio perigoso a criança mexer com faca quando é pequeno. Até ela insiste que ele tem que comer com garfo e faca. Eu falei, não, então não vai comer com faca agora não, que eu tô preferindo que ele fique longe das facas que tem aqui em casa, porque você fala assim, esse dia eu fui brincar de massinha com ele, e ele pegou a massinha e foi lá na gaveta pegar uma faca, porque ele tem uma faca de brinquedo, e ele lembrou que a faca fica na cozinha na gaveta. Ele foi lá, pegou a faca e começou a cortar a massinha. E como eu estava presente, eu deixei. Eu estava supervisionando, eu deixei. Mas vai que ele pega uma faca e vê alguma coisa na televisão. Então, a gente sempre tem que ficar muito atento, porque as crianças são muito espertas. Então, dar autonomia é muito importante. Mas a gente também tem que entender e ver que nós também somos mães. Né? A gente quer viver, mesmo que fosse um pouquinho da maternidade típica, né? Que é quase meio que impossível a gente viver, porque a gente sempre está nessa correria, mas a gente também tem que respeitar sabe, ter esse olhar mais delicado, né? Porque é uma questão que a gente só, não sei se vocês pretendem ter outros filhos, mas a gente só vive a infância dos nossos filhos uma vez. Né? Exatamente. A gente tem até esse raciocínio, porque é só Alice mesmo. Ele fez vasectomia, a gente não tem planos, não. Mas e essa questão da cobrança, né? Porque a gente estava falando da sociedade, que é capacitista, mas essa cobrança. Tchau, Cris, boa noite. Teve que se parabéns aí. Volte sempre. Um beijo. Pode fazer uma live com ela aí, fono, pra gente conversar. Parabéns pelo seu trabalho, né? Que com certeza é uma incentivadora aí. A gente fala. Todos os ganhos aí que a gente vê. A gente fala muito dessa cobrança porque assim, a cobrança em cima dos pais e a cobrança em cima das crianças. E diretamente também em cima dos pais, que a criança, por ser atípica, ela assim, por ser atípica, ela tem que ser autônoma com 5, 6, 7 anos. Calma, cara, calma. Ela vai ser como qualquer criança, né, no tempo dela. Por que a gente às vezes se cobra muito quando a gente tem uns estímulos, mas quando assim, ali se tem alguma questão de criança e a gente acaba, né, como a gente falou, tem que comparar para ver o desenvolvimento, ver até o comportamento de outras crianças. Mas vem cá, Alice, por que a Alice a gente vai ter que cobrar um comportamento, alguma ação, se aquela criança que é neurotípica, ela não faz? Né? Na mesma idade, né? E aí a cobrança em cima da gente, a cobrança em cima da criança. Por isso que muitas vezes a gente blinda, né? A gente fala muito que tem que blindar a criança da pressão externa, porque fica querendo... fica puxado para a criança. Então, primeiro a gente, né? Aquele meme da pessoa em cima, tomando a facada, a gente em cima e a criança dormindo, né? Ou
ou a pessoa, o militar segurando, tomando facada e protegendo o soldado. Porque é isso, a gente vive em cima, o pessoal tem que ir em cima, calma, ela só tem 6 anos, no caso da Alice, só tem 6 anos. Ela, né, ela vai ter um atraso pela questão do autismo dela, ou talvez vai ter alguma facilitador lá na frente, mas ela tem 6 anos, é uma criança de 6 anos, né? E a gente tem que sempre ter essa preocupação, essa questão de ser pai e mãe, como você está falando, que a gente tem que viver também. Então, com certeza, quando o seu marido escutou o papai, para ele, assim, a gente fala que, assim, para a sociedade é uma pequena vitória, né? Porque, assim, mas com certeza ele teve vontade de ser ligado. Do mundo, né? Deu vontade, com certeza, ele ligar para os amigos, os parentes, tipo, gritar para o mundo inteiro. E aí, com certeza, você vai falar com alguém e alguém vai falar assim, falou papai, é legal. Tipo assim, a gente não é essa medida nossa, né? A nossa medida é da criança. E esquece o mundo lá fora. Acho que as pessoas, talvez, de fora não consigam enxergar isso, justamente porque estão de fora, né? Mas eu acho que a gente fala um pouco isso de vez em quando. A gente esquece um pouco o mundo lá fora e às vezes a gente tem que olhar para a nossa família mesmo, para o nosso núcleo, né? Para o que está acontecendo ali dentro de casa, porque aquela conquista, poxa, imagina esse dia de uma mãe, você arrasado por dentro, né? Mas ouvir-se uma mãe também deve ter sido uma glória, uma bênção e um dia único, né? E eu queria até que uma amiga que está muito desesperada com um filho que tem 1 ano e 8 meses, que não fala ainda, tivesse ouvido. Eu vou mandar essa live e falar, escuta a Daiane que falou disso agora. Não desanime, não desespere. Né? A gente não tem garantia, mas tem muito o que fazer ainda. Né? E a gente escuta até crianças com idades maiores que vão soltando as palavras, né? Até na adolescência. Então, assim... Continua fazendo o seu trabalho, é isso que a gente fala para as mães, né? O seu trabalho como mãe, né? Dando o seu melhor, dentro dos recursos, procurando o que pode fazer de melhor, claro, isso aí a gente não tem dúvida, mas assim, acredite no seu filho, isso a gente fala também. A gente tem que acreditar que ele é capaz e assim, quando está estimulando a fazer alguma coisa, você consegue, você faz, né? E hoje a gente tem nossos desafios também com a Alice, mas a gente também está lá junto, está supervisionando. Por exemplo, uma coisa que a gente foi colocando a questão da escovação. Hoje ela gostou, depois que já pode usar pasta sem flúor, com flúor, né? Começou a gostar de escovar os dentes. Claro que tem que ser pouquinho, não é? O que ela coloca. Mas hoje, uma coisa que já foi ficando natural, ela já consegue acordar e escovar o dente sozinha. Mas isso não foi de uma hora para outra. Isso são muitas repetições, são muitas vezes falando. Hoje a gente ensina ela a se secar depois do banho. É importante aprender a se secar. Mas assim, também não vai exigir que ela consiga. Roupa, ela tem dificuldade de colocar roupa apertada, assim. Como qualquer pessoa tem, né? Mas aí ela evita, vai pedir pra gente mais ajuda pra gente. Mas a gente vai fazendo as coisas à medida que ela vai respondendo. Por exemplo, ela ganhou um tênis com cadastro. Aí eu brinco, às vezes, assim, eu falo, escolha sua batalha. Não tô afim de trabalhar isso agora de cadastro, não. Ela tá alfabetizando, a gente tá... Eu não vou agora entrar nessa história de cadastro. Deixa ela usando o tênisinho que é só encaixar no pé e outra hora a gente conversa sobre isso. Porque eu não tô muito... Assim, você também tem que estar com disposição para enfrentar aquela batalha, né? Aquele desafio. Porque no seu momento, né? No seu tempo. Porque nisso tudo a gente tem que fazer essa batalha e a sociedade quer que você faça as terapias com ele também, né? Para a criança. Peraí, ou eu coloco para amarrar o tênis, ou eu sento aqui e vamos fazer alguma coisa. Porque não dá, senão a gente vai brigar o tempo todo. Né? E a agenda é bem nossa, assim, né? Às vezes, quando alguém fala, já viu que isso é bom, a gente tem que saber, e é meio tentativa e erro mesmo, o que é melhor e o que é possível pra gente, para os nossos filhos, né? A gente sabe que toda hora tem uma novidade, um tratamento, e eu não tô julgando quem tenta alguma coisa, não. Mas, assim, é meio a decisão no final dos pais. Você, então, que viveu decisões difíceis, né? Assim, essa questão da amputação deve ser uma coisa muito difícil. Eu, na minha vida de enfermeira, vejo assim, a questão de diabéticos, né? Que é um extremo de uma doença que a família tem que decidir sobre amputação. Ou um acidente, né? Que acaba sendo um caso. Imagina no começo da vida ter que tomar uma decisão dessa, quanto isso te exigiu, né? De tomada de decisão. Então, assim, cara, no final das contas, quem tá na batalha, graças a Deus, né? Porque a gente, assim, fala numa relação, mesmo que os pais não estejam casados,
os dois têm responsabilidade, né? Quem pariu, né? Quem fez a criança. Mas assim, a gente que sabe o quanto tem de desafio diário ali para enfrentar. E como você falou, não tem nenhum dia após o outro, nenhum dia após igual ao outro, né? Né? Porque às vezes ali se tá num dia bom, do dia seguinte o negócio desanda, assim. Ela tá cansada da terapia, ela reclama de tudo, né? Eu, E ou desregula, porque de vez em quando ela tá sobrecarregada. E aí é um dia de cada vez mesmo, e a gente sabe, né? eu falo que mães de autista, pai, né? Família autista, de criança típica, a criança, ela é. A mãe, o pai, ela acaba virando uma pessoa super antenada. Ela. Qualquer detalhe você percebe, a gente está lendo o comportamento das pessoas até, não sei se vocês fazem isso, mas eu acabo até lendo o comportamento de pessoas que estão próximas, né? Lendo o comportamento do meu filho, por ser tão atento ao comportamento dele, olha, então não pode fazer uma coisa muito simples que estava acontecendo na terapia, que não foi nenhuma terapeuta que me falou, foi eu como mãe, eu percebi. O Heitor levava o lanche dele para terapia e o suco que ele levava na garrafa, ele não tomava. Por que, que ele não tomava? Porque ele queria o suco ele queria ver o que, que tinha dentro do suco, né? Ele Sim. queria saber se era o suco mesmo que ele tem. E eu, na minha percepção, o que, que eu fiz? Eu vou botar o suco na garrafa pequena, que ele vende, que vem no mercado, e vou botar dentro da mochila e o copo. Porque em casa ele toma no copo. Então pode ser que na terapia ele não esteja tomando suco porque ele não está vendo o que tem dentro da garrafa. E assim foi. Eu falei, olha, eu botei o suco do Heitor na garrafa que vem do mercado. E aí, deu certo? Deu super certo. Ele bebeu tudo. Entendeu? E não bebi o suco por causa disso. Então é um detalhe pequeno, né? Que E só a gente, só você que está dentro, né? Porque vê, só você que está no processo. só a gente que está ali com a criança, dia a dia, que a gente percebe. Então eu acabo filtrando só o importante para o meu filho e não querer agregar coisas demais para ele naquele momento, igual vocês falaram. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando muito mais as AVDs de manhã, né? Quando ele acorda, a questão de trocar de roupa, de escovar um dente, de ir no banheiro, tentar para tomar um café. Então é um passo a passo que a gente faz durante o dia. E chega ali uma hora que a criança vai para terapia, ela vai aprender também, ela vai dar continuidade àquilo que ela faz em casa. Ele, por exemplo, tinha dificuldade em lavar a mão, aí ele já chega lá, vai na terapia, chega, lava a mão direitinho no banheiro, sabe aonde tem o dispenser para colocar o shampoo, não, o sabonete na mão, né? E aí ele coloca e lá, você não consegue apertar. Então, eu tô ali para dar ajuda a ele, dar o suporte a ele enquanto ele não aprende. Mas eu preciso entender que ele vai precisar de mim durante a infância dele, né? Eu tenho que colocar que eu estou sempre por perto, mas que ele precisa também fazer sozinho. No tempo dele, não colocar coisas demais para ele fazer. Imagina alguém falando o tempo todo na sua cabeça: olha, você. Heitor, o que, Sim, que é isso aqui? Isso aqui é o é, quê? Heitor, o que, que você quer o tempo todo? Faz isso, faz aquilo. Você chega em casa, ó, sua mãe, bota sapato não sei aonde, coloca o sapato não sei o quê. Terapia é importante? Sim. Pai, mãe tem que entender? Sim. Mas se você não tiver manter cuidado, você acaba sobrecarregando a sua criança e saber observar esses pequenos detalhes que eles nos dão, às vezes é uma mão na cabeça que passa despercebido. Você não sabe por que aquela criança, mas ela, por exemplo, passou a mão na cabeça. Olha, talvez esteja com dor de cabeça. Você sempre está atenta às coisas, né? E a gente acaba tendo uma visão assim muito rápida daquilo que acontece ao nosso redor e a gente sempre está atento, a gente sempre está alerta, porque a gente tem que observar se a criança não vai entrar numa crise sensorial, se ela não vai entrar num tipo de crise que a gente não sabe identificar, ou uma birra que talvez a criança faça. Por que gerou aquela birra na rua? Por que a criança se jogou no chão? Eu estava com uma dificuldade esses dias, porque o Heitor estava esperando muito tempo para entrar na sala. Teve uma vez que a gente chegou tão cedo que ele esperou 1 hora. E na hora de ir para o prédio, ele não quis entrar. Ele se jogou no chão, coisa que Heitor não fazia há muito tempo. Mas aí eu cheguei em casa,
passou uns 2 dias, eu falei assim, agora eu sei por que que ele teve aquela birra aquele dia que ele se jogou no chão e não queria entrar. Porque eu cheguei muito cedo, ele esperou muito tempo. Então eu tenho que ficar atenta a isso, que ele tem um tempo de espera, ele tem que chegar no máximo ali 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos já é muito para ficar esperando. Então, assim, a gente fica atento àqueles pequenos detalhes que, para as pessoas comuns, é ruim esperar para todo mundo. A gente também tem que entender isso, né? Todo mundo odeia esperar. Por que eu vou ter que exigir o comportamento do meu filho de ficar sentado esperando? Se eu também não suporto ficar sentado esperando. Se eu quero ficar sentado esperando, mexendo no meu celular, por que meu filho não pode me sentar e esperar, mexendo no celular? Excesso de telas é ruim? É horrível, sabe? Mas quem é mãe, que tem que trabalhar em home office, quem tem que estudar, que tem que arrumar a casa, que tem que dar... Como que a gente faz? Ainda tem a pandemia, tem isso tudo, então a gente tem que saber balancear muito essa questão, porque às vezes eu tento tirar as telas do Heitor, faço o máximo possível para ele não ver, porque realmente dá algumas alterações nele, eu já percebo isso, é uma agitação maior quando ele vê muito TV, muita TV, e eu tento tirar realmente, porque tem dia que não dá para você, e você também não tem que se cobrar, porque tem que ficar com a televisão desligada, e é isso que a gente tem que entender, né? E que não dá para ser dessa forma. Tem que ser isso tudo que a gente vive, é uma tensão tão grande que se a gente não tentar fazer isso tudo se tornar um pouco mais leve, né? A gente tem que ter certeza que a criança vai evoluir, a gente vai ter certeza, a gente não vai ter certeza. Então a gente tem que levar isso de uma forma mais leve, porque as doenças mentais, não só depressão, ansiedade, elas são o mal do século, né? Assim, por exemplo, a depressão é uma coisa muito real. E a gente vê constantemente, de vez em quando, sempre tem uma notícia ou outra, que uma mãe, né, comete suicídio porque não aguentou a pressão, a sociedade pede que a mãe seja perfeita, que o filho seja perfeito, que a criança aprenda naquele tempo, que tenha determinado comportamento. E quando chega lá na frente, a gente vê que aquilo ali que gerou aquela ansiedade, aquela depressão naquela pessoa foi exatamente a extrema cobrança que ela sentia e a culpa que às vezes ela ainda carrega, mesmo você não tendo culpa de nada. Eu conversei com uma mãe essa semana Dia das Mães. Ela falou que a culpa era dela, que o filho dela era autista, e ela que não escolheu essas coisas, que a culpa era ela falou, não adianta vocês falarem nada comigo, porque a culpa é minha. Eu perdi minha mãe. O pai do meu filho não ficou comigo. A culpa é minha, fui eu que escolhi errado. Aí a gente tentando, nada que. Fui eu que escolhi a pessoa errada para ser pai do meu filho. Então ela transferiu, não, ninguém tira da minha cabeça que a culpa é minha. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu sou culpada. Eu que fiz as coisas erradas e Deus está me castigando agora. Ela ainda falou assim, essas palavras. Então imagina o filho dela ouvindo ela, não, meu filho não tem culpa de nada. A culpa é só minha, exclusiva minha. E isso atrapalha tanto ele quanto ela. E eu fui fazer uma postagem lá no grupo sobre o Dia das Mães. Ela falou que não concordava, que o Dia das Mães era um dia horrível para ela, porque ela tinha perdido a mãe dela. Então, assim, eu vi assim, um desencadeamento de uma depressão, né? Eu nem chamei ela para conversar naquele momento, porque eu achei até meio perigoso falar naquele momento de perto do Dia das Mães e tal. Desabafar, né? Isso, aí eu tô começando a criar ela fala alguma coisa no grupo, eu vou lá, dou uma orientação, primeiro criando uma afinidade, uma certa... E eu já recebi aqui, até mesmo no Instagram, algumas mães falando assim, olha, socorro, eu não sei o que fazer. Outro dia, um tempo atrás, chegou uma mãe falando assim pra mim, olha, eu acabei de cortar meus pulsos, tipo dessas coisas assim, brabas mesmo. Olha, não tô aguentando mais, meu marido foi embora, não tô sozinha, então isso acontece demais. E a gente tem que ter um olhar. Na verdade, eu acho que deveria ter até um programa social, não sei se tem em algum lugar do país, que atendessem as mães, os familiares, né, com ajuda psicológica. Eu acho que hoje em dia todo mundo precisa fazer terapia, não só criança. Eu acho que os pais têm que fazer terapia, porque a depressão que a gente vive é muito grande. E
A gente acabou, eu voltei para falar da fala, né? Eu vou contar só um último detalhe para a gente prolongar muito, que eu acho que vocês também Não, eu tô pensando mais em você, amanhã eu sei que você vai acontecer, não, mas eu tô adorando a conversa. Minha filha hoje tá na boa, né? Porque ela já tá, porque senão ela estaria aqui, ela não dorme, não. Enquanto a gente tá nativa, ela fica ligadaça. Mas, assim, realmente, essa fala sua agora de maternidade, voltando nessa situação que você está trazendo, que é tão delicado, né? Mas é tão importante, traz, assim, essa conversa que a gente está falando desde o mês de abril e voltando a falar sobre isso. Olha o cuidado que tem que ter quando você quer igualar a maternidade atípica, né, para a maternidade em si. É maternidade, é criança, a gente sabe. Mas, assim, as nuances que a gente enfrenta aí nos nossos processos internos e com nossas crianças nos deixa tão vulneráveis. Claro, tem pessoas... Isso aí também é muito pessoal. Tem gente que lida com muita mais leveza, né? Mas tem pessoas que estão numa negação, né? Ou numa culpa aí horrorosa. De luto, né? Ou no luto que não sai, né? Ou negando... E aí, assim, cada um está num momento também da sua situação, da sua história. E aí, num momento desse, uma pessoa que não tem um suporte, às vezes familiar ou terapêutico mesmo, pode cair num estado de depressão ou até de automutilação, de suicídio. Imagina que desespero. E a gente, infelizmente, escuta, né, Daiane? De vez em quando, alguma notícia de gente que não aguentou o tranco. Então, é muito sério, assim. Eu acho que esse grão em grão, assim, se a gente pudesse falar alguma coisa, não sei se eu acho que você vai concordar, deixa as mães serem mães no tempo delas, respeitem, né? Assim, a gente brinca um pouco com a questão de pitaco e tudo, e o tempo das mães, né? Às vezes as pessoas identificam coisas que para a gente pode ser uma questão, mas se naquele momento não é, a gente não vai conseguir correr só porque o outro está lá em cima da gente e para corresponder à expectativa do outro. A gente está tentando dar o nosso melhor, mas a gente tem que também fazer as nossas outras coisas que as pessoas não estão vendo, né? E a gente precisa se cuidar, senão fica difícil. E depois se resgatar também dá muito trabalho. Não é o meu lugar de fala, mas assim, como a questão da mãe, eu, por ser professor de educação física e lidar, né, com muitas mães, muitas alunas, essa questão da maternidade já é por si só uma coisa muito forte. E aí, quando a mãe ainda é atípica, cara, é assim, uma coisa absurda, porque nada em volta fala assim, nada em volta tem uma fala para acalmar, para falar, cara, você está aqui com a gente, vamos conversar. É aquela coisa, assim, você tem que ser você tem que trabalhar, você tem que ser terapeuta, você tem que ser mãe, você tem que estudar, você tem tudo, tem que ser mulher, e tu fica, caramba. E assim, lógico, infelizmente, pra gente, pai, ainda, né, não ao contrário, né? Quando tem algum pai que participa, nossa, caramba. Exceção, mas, assim, né? Exceção, mas, cara, assim, eu vejo que é muito, muito ruim, muita pressão pra cima das mães. Eu, cara, não é. Eu converso muito com as mães. Sim, ela já sofre uma pressão, né? Já sofre. Assim, já sofre por ser mãe, assim, você já sofre, assim, você já nasceu, os hormônios são mais, mensalmente já tem uma variação, o corpo já é diferente do corpo do homem, então acumula mais gordura, tem a questão, assim, tem tudo em cima de vocês que é muito forte. E aquela coisa que a gente estava falando na primeira parte, né, da sociedade não saber lidar com o autista, com a pessoa atípica, a sociedade não está preparada para lidar com os pais de crianças atípicas. Né? A sociedade não está conseguindo preparar, às vezes até às vezes não, raramente se lida bem, mas o adulto que vai lidar com a criança atípica, ele vai pisar assim, em ovo e não vai falar nada. Mas aí vai lá o comportamento da mãe, do pai, vai falar, não, frescura, tipo assim, sabe todo aquele cuidado para falar com a criança, não vai ter cuidado para falar com o pai e com a mãe. Né? O comportamento do pai e da mãe, ele vai estar ali, o pai e a mãe estão estafados, a criança está ali, está bem, com essa mãe, eles estão ali, ó, mortos. Entendeu? De medo de se aproximar. Uma coisa que a gente observa muito ainda com a Alice,
de algumas pessoas que ainda não têm tato, né? Isso também a gente, de um lado respeita, mas de outro, assim, não precisa ser assim, né? Ali se fala, né? Teve atraso de fala, mas vamos dizer que deslanchou, assim, nos 3 anos, né? Tem dificuldade de fala, mas a gente sempre foi muito cauteloso, porque a nossa sogra é fono, né? A minha sogra, nossa sogra. A minha sogra é fono, e aí as pessoas também próximas, porque ela troca o R pelo L, né, igual a Cebolinha, então ela sempre está falando alguma coisa errada assim, nesse sentido. Aí vai logo corrigir. Ela já foi, a gente corrigiu um período. Até a Fono falou, a gente tenta falar certo na vez, mas se ficar estressando muito ela, a gente sabe disso. Ela vai ficar muito incomodada e muito estressada. Então a gente não fica o tempo inteiro, cada palavra que ela fala, ou cada hora que ela fala uma palavra errada, né? De plantão, assim. Porque ela teve outros problemas também de fala que foram resolvidos. Que vai resolvendo com o tempo, né? Nada também mágico, né? E vai resolvendo. E ela estava entrando num processo até de querer começar a reclamar da fono. Quer dizer, uma terapia que ela sempre fez bonitinha, que curtia, que fazia, reclamando de ir para fora, porque a tia forçava demais, né? E já achando, quer dizer, isso já começa a ser perigoso, que a criança vai quase começando a rejeitar um trabalho que tem uma intenção. Se começar a ficar pesado demais. Aí foi a hora que ela recuou um pouco. A terapeuta, né? Começou a dar atividades mais, para ela comandar um pouco a situação e não ficar cobrando mais o que estava fazendo na hora, para ela tentar ficar mais confortável. Porque é isso, não dá para massacrar a criança, porque ela vai ter que estar, sei lá, mês que vem, falando o R direitinho. Foi até curioso, ontem na sala, a professora está ensinando o C, né? Cacocu, né? Aí pediu uma palavrinha com C. Eu estava do lado dela. Aí ela falou, cula. A gente não entendeu. Aí. A gente falou cuca. Aí, tipo assim, cula. Achei que ela estava inventando, que ela inventa palavras, assim, nome de lugares. Aí a gente falou, não inventa a palavra, não, filha. Fala. Aí a gente meio que inventou, né? Fala cuca, que é, né, a cuca. Aí a professora falou. Aí depois ela chamou da criança, ela já meio chateada. É cula de doença. Aí a gente, é cura que você queria dizer, filha. Aí pedimos para ela falar de novo com a professora entendeu. Quer dizer, que bom que ela consegue se fazer entender hoje, né? E não se. O medo que eu tinha era disso, dela se intimidar e ficar miudinha, ficar encolhidinha, não querer falar, né? O mundo que entenda ela, que se esforce também, sei lá. Ela tá fazendo um trabalho sobre isso, mas eu também não vou ficar no intensivão, né, alcançando ela ao extremo, para ela ter que falar a qualquer custo, a qualquer hora, e soltar esse R aí. Vai soltar, na hora que tiver que soltar. E com outras coisas. Isso é só um exemplo, né? Isso é só um exemplo. O Heitor também troca, ele tem dificuldade por causa da apraxia em alguns fonemas, né? Tipo, o ma, me, mi, mo, mu, ele não faz o ma, mas ele faz o mamãe, né? Ele faz mamãe, mas ele não faz o ma, me, mi, mo, e o ma. Que aí a gente aprende com multigestos a fazer. Aí a Fono fez com ele na minha frente, ela falou, o que é isso aqui? Mão, aí ele foi e repetiu, mão, bem devagarzinho. Então, assim, já falou o mar, sem ser o da mamãe. E aí, na gente aí modelando o que ele fala, né? Tentando consertar, né? Dar umas dicas para ele, para não se tornar invasivo. A gente sabe também que a gente tem que ensinar o mais próximo do correto possível, porque essas crianças, as nossas crianças são assim, você aprende um jeito para desaprender. O jeito que aprendeu é outro. Então, a gente tem que sempre estar ali alerta, vigiando, né? E a novidade que eu tenho assim, para contar é que, assim, eu comecei a pedir o Heitor, toda vez que ele tomava banho, ele me chamava, mamãe. Aí eu, só mamãe, né? Aí depois, mamãe, uai, que é toalha, né? Uai, mamãe, uai. Aí eu, por favor. Tá bom, mamãe, uai, começou mamãe, uai, eu falei toalha, também não existe que ele fale toalha, que é uma palavra bem mais difícil para ele, mas mais eclética, né, toalha, bem popular, né, aí ele fica, uai, mamãe, uai, aí daqui a pouco vai, mamãe, uai, vovô, mamãe, toalha, por favor, porque eu ensinei a ele que aí agora ele fica assim, mamãe, vem, vovô.
Entendeu? E agora ele tá começando a pedir, vem. Aí ela fala assim, vem, que eu ensinei, vem, por Vem, por favor, favor. isso. Aí já tá colocando a palavrinha, eles estavam juntando duas palavras, já tá juntando três, daqui a pouco ele tá formando uma frase completa. Então, tudo no tempo dele. É Não um posso exigir que caminho. tem uma apraxia, que é um distúrbio neurológico da fala, que fale com fluidez, que entenda todos e fala todos os fonemas corretamente, se ele ainda está começando o processo de adquirir, Sim. está sendo rápido, porque tem algumas É, crianças com apraxia que demoram anos para começar a falar mesmo e aumentar o vocabulário. A minha preocupação é que o Heitor não aumentava o vocabulário dele. Então ele ficava aquilo ali que ele falava, só falava aquilo, e ele não evoluía na fala. E de repente ele começou a falar, não foi de repente, né? Mas a gente fala de sim. repente, ele É, acumulou tudo aquilo ali dentro da cabeça dele e começou a falar, né? Então, assim, a parte da gente sempre querer o melhor, a gente querer acreditar, é possível que as crianças tenham, né, qualidade de vida. Eu sempre falo que a gente tem que olhar para a criança e a gente não faz tratamento para que ela saia do espectro, para que ela evolua, para que ela tenha qualidade de vida, né, que exatamente. ele chegue lá na frente, ele olha ela, de alguma maneira a gente sabe, às vezes as mães dos autistas não verbais talvez entendam um pouco mais que isso, que um olhar já quer dizer 1000 palavras, né? Elas entendem que é, eu sei muito bem que a sua filha olha para vocês dois e olha com orgulho, é isso que a gente pensa, né? Poxa, eu estou fazendo de tudo e eu estou sendo reconhecida por isso, ele está olhando para mim, ele está tendo contato comigo. Então, eu acho que é o mais importante, assim, a gente ter o cuidado com a criança, ter o cuidado com a nossa mente, com o nosso estado físico, procurar sempre estar fazendo algum tipo de terapia, não só com as crianças, a gente ficando corre-corre para lá e para cá e a gente acaba esquecendo um pouquinho de nós. Do casamento também, cuidar do casamento, porque é difícil também, tem hora que em casa fica, parece que tá todo mundo falando ao mesmo tempo, tem uma confusão e a gente não para, a gente parar para respirar um pouco, viver um pouco mais a nossa vida, um pouco mais, porque querendo ou não, as pessoas vão cobrar da gente, dos nossos filhos, infelizmente, essa é a verdade, as pessoas se cobram comportamentos de outras pessoas, acho que todo mundo tem que se comportar do mesmo jeito, que existe uma maneira correta para tudo, um É, jeito padrão para tudo, então a gente tem que olhar muito, com muito cuidado com as nossas crianças, bem a qualidade de vida delas, ver se elas estão felizes, continuar estudando, se for possível, dentro das nossas dificuldades, a gente tem que olhar se dá realmente para a gente continuar estudando. Não tem X material, depois eu compro, ou ele não tem dinheiro para tal brinquedo, que às vezes a gente se cobra, poxa, se tivesse tal brinquedo, ele ia aprender, e às vezes você compra o brinquedo da criança, a criança liga. não Ela quer outra valoriza. terapia, ela quer outra criança. Então, essa é a nossa questão, a nossa luta, né? É muito grande. A gente tem muita coisa para conquistar. Leis gosta da vacinação aí, né? Que foi uma lei que não funcionou na prática. Nós continuamos, não sei se você chegou a tomar a vacina, a gente não tomou a vacina. É enfermeira, né? Ele tomou também como profissional de saúde, só por esse caminho, né? Mas eu tô vendo a luta dos pais, uma lei que já está, né, Então, otorgada, Otorgada aqui no Rio, no coisa, estado, mas e não está sendo garantida, sim. né? não está Infelizmente. sendo. E a gente tem que entender um pouco dos direitos dos nossos filhos, né? Os direitos que eles têm, porque não são. Os direitos deles não são garantidos, então a gente precisa ver das leis, quais são as leis que estão ali para ajudá-los de alguma certa maneira, né? Porque Sim. é necessário existir, que senão a gente sabe que a escola não aceita, não tem um monte de coisa que pode acabar trazendo algum prejuízo, né? E essa é a minha mensagem final, de que a gente tem que sempre acreditar, né? E agradeço a vocês pela oportunidade de estar falando aqui. E topo outra live quando quiserem, tá bom? E a Tudo gente bem. se vai, a gente vai se acompanhando, né? Isso. E vendo nossos
nossas crianças crescendo, evoluindo no tempo delas, da maneira que elas acharem melhor, nos ensinando, porque elas nos ensinam todos os dias, com paz e muita paciência, né? Eles ensinam pra gente muito mais, porque a gente está ali querendo, cobrando. Às vezes a gente se cobra, tá cobrando e elas não estão nem aí para nossa cobrança. Eles estão ensinando a gente a ser mais calmo, mais tranquilo, Isso aí. ter o seu tempo, né? Tem tempo para nossos grandes professores, né? E eles estão aí para isso mesmo, e para serem felizes, acho que acima de tudo, né? Nosso aprendizado é respeitar e fazer um mundo que funcione da melhor forma possível. E a gente merece também um momento para conversar mais sobre direitos, né? Para outras mães também terem mais conhecimento sobre isso. Agradeço demais seu aceite, sua participação. Bem-vinda aí todas as mães que participaram. Desculpa a gente não ter falado muito com os comentários, mas continua aí as conversas, as mães que mandaram o contato no direct, a gente manda o contato para o grupo para adicionar, né? E a gente continua conversando aí nas nossas páginas, Papo de Mãe Atípica, Pais Além do Espectro, estamos nesse envolvimento aí, né, com a causa e aprendendo mais, conhecendo mais, e a gente acredita sim que tem que falar muito sobre isso ainda, né, para uma sociedade mais inclusiva, menos capacitista, né, porque até como quando fala de racismo e tudo, a gente fala. Eu até me classifico assim, sou uma capacitista em desconstrução. Porque quando a gente vê essas expressões que rodeiam a gente, eu gosto muito de seguir uma pessoa chamada Ivan Baron no Instagram, que ele faz muito, eu até republico, né? Reposto coisa dele, e ele brinca um pouco, ele é bem suave, né? É bem leve, mas ele fala muito sobre isso. E é muito interessante também, porque a gente vai aprendendo. E hoje eu vi até um conteúdo depois eu lembro, eu vou publicar alguma coisa dela, acho que é Stella Young, que ela quis dizer um pouco assim, eu não sou inspiração, eu não sou objeto para as outras pessoas. Eu sou um ser humano, né? Tipo assim, estou aqui para viver e para garantir a minha sobrevivência, mas não olha o tempo todo como objeto, né? De inspiração, de superação. Eu quero viver igual você e fazer as coisas que eu tenho que fazer para o meu corpo funcionar, mas eu me aceito, eu me amo. É muito legal assim ouvir dessas pessoas falando, né? E eu quero que os nossos filhos consigam crescer com uma sociedade e se sentir à vontade para falarem assim, né? Eu me amo, eu sou autista e cheguei até aqui e a gente vai conseguir isso sim. É a nossa meta. Oi? Ter orgulho de ser quem eles são, não tem nenhum problema em ser autista. Sem medo, sem constrangimento, com liberdade acima de tudo, né? Muito obrigada aí a todo mundo que participou. Ótima noite. Até a próxima. Gente. Vamos fazer um print. A gente gosta de fazer uma fotinha. Fazer um print. Agitou o cabelo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui os comentários. Peraí. Vamos lá. 3, 2. Peraí. 3. Peraí, que tá aparecendo. O que foi? 3, 2, 1. Aí. Foi, colocar nos stories. Alô. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigadão, beijão, Heitor. Bom descanso. Deus, Sucesso amanhã, dê tudo certo. Tchau, tchau. Um abraço.